Chegamos então na nossa aula 4, falando de captação e economia criativa. Esse é um grande desafio, porque a captação de recursos envolve uma série de experiências que muitas vezes você tem um projeto incrível e não consegue viabilizá-lo. É importante pensar que não dá para a gente pensar esse projeto cultural e estruturar esse projeto sem, logo lá no início, determinar para quem que a gente vai oferecer esse projeto. Quem vai ter interesse em apoiar financeiramente esse projeto. E aí a gente vai dar 2 passos para trás para poder pensar então essas estratégias e falar sobre elas aqui, nessa aula de hoje, também introdutória. Existem no Brasil as leis de incentivo. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso lá na aula sobre editais, certo? Acabaram de falar sobre isso. E pensando nas leis de incentivo, a gente sabe que existem leis de incentivo federal, estadual e municipal. Só que não são todas as empresas que conseguem aportar recursos via leis de incentivo federal, estadual e municipal. Muitas vezes, uma empresa que faz aporte via lei federal não utiliza de leis de incentivo estaduais e municipais. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa pensar para poder decidir onde que você vai colocar o seu projeto. Isso, claro, se você fizer uso dos incentivos fiscais, como quase todos os projetos na área cultural acabam fazendo, em uma das 3 esferas. Bem, se o seu projeto não é um projeto para lei de incentivo, ele vai estar pensando, então, em como viabilizar via um edital direto de incentivo cultural. Ou seja, editais que acontecem diretamente do governo, né? A gente também falou sobre isso na aula sobre editais. Porém, mesmo que você tenha um edital direto, você também tem que pensar ele na perspectiva da captação de recursos. Quando você estiver desenvolvendo seu projeto, você já sabe para quem que você vai oferecer esse projeto. Nesse caso específico, se for o governo diretamente falando. Ou, em um último aspecto, pensando na ativação da marca de um patrocinador. Existem algumas empresas que não fazem uso nem de lei de incentivo, nem têm editais direto. Porém, elas gostam e muito de trabalhar com o que a gente chama de merchandising, ou ativação da marca. Né? Às vezes o seu projeto ele cabe muito bem dentro dessa lógica, né? Do incentivo direto, sem intermédio de lei de incentivo, que é o tal do marketing. Você consegue aprovar verba direto de marketing. Muitas vezes, a bonificação de um produto cultural, ela é considerada, por exemplo, a bonificação de um produto gera receita para o seu projeto. Passagens aéreas, por exemplo, são muito estratégicas quando a gente estiver falando, por exemplo, de turnês. Bem, então, começando a pensar dessa forma, né? Eu estou aqui pensando no meu projeto cultural e eu tenho como ideia correr atrás de uma empresa que, por acaso, utiliza de lei de incentivo estadual. Se é uma lei de incentivo estadual, a gente está falando, por exemplo, de ICMS. Quais são as empresas, considerando o Rio de Janeiro, que é o estado da onde a gente está falando, que fazem investimento via lei de incentivo estadual? Você sabe? É importante pensar sobre isso. Porque se você souber quais são as empresas que fazem patrocínio via lei estadual, você já entende mais ou menos para quem que você pode procurar seus recursos se você tem seu projeto aprovado na lei estadual. Ou, antes disso, você vai pensar esse patrocinador e, junto dele, você vai pensar o seu projeto. E, com isso, você vai casar, que a gente chama de um casamento perfeito, entre o patrocinador e o projeto. Então, uma primeira pesquisa que você tem que fazer, antes mesmo de tentar entender aonde você vai colocar o seu projeto, é quem você quer que patrocine ele. E aí é bacana a gente sair daquele lugar comum, como, por exemplo, a definição do público-alvo. Meu público-alvo é para todo mundo. Não existe isso, né? Você tem uma segmentação de público que se faz necessária, inclusive, não só para você escrever o teu projeto lá, né, na parte de modelagem, como principalmente para a gente comunicar. E aí, quando a gente faz o uso das mídias sociais, por exemplo, a gente precisa segmentar o público. Então, a gente precisa dizer para quem que a gente vai comunicar o nosso projeto e, principalmente, quem é o patrocinador para a nossa atividade, para esse projeto que você quer realizar. Então, um primeiro ponto é, para quem? Quem é o patrocinador que pode investir no meu projeto? Depois que você faz essa pesquisa, você consegue levantar
o perfil dessas empresas. São perfil de empresas que pagam muito imposto de renda e, por isso, elas são empresas que estão mais dentro da caixinha da Lei de Incentivo Fiscal Federal, ou se são empresas que pagam muito ICMS, então elas estão dentro da caixinha das leis de incentivo fiscais estaduais, ou se é uma empresa que faz paga muito imposto do ISS. E aí está mais vinculada às leis de incentivo fiscais municipal. Estamos aqui no ecossistema do Rio de Janeiro. É claro que em quase todos os estados do Brasil, hoje, tem leis de incentivos fiscais estaduais, mas não são todos os municípios que têm leis municipais. E alguns usam não só o ISS, como também o IPTU. Por isso é muito importante você entender o lugar aonde você vai realizar seu projeto. Qual é o estado, qual é a cidade e, principalmente, quais são as empresas que têm interesse nessa cidade e nesse estado. Muitas vezes você pode chegar à conclusão que uma empresa tem muita relação com o seu projeto cultural. Ela faz uso de isenção fiscal federal, apoia em projetos culturais que têm relacionamento com o projeto que você está pensando, porém, ela não investe, por exemplo, na cidade que você está pensando. Ela não tem empresa naquela cidade, ela não tem necessidade de ativação da sua marca patrocinadora ou impacto social naquela cidade. Então, isso tudo é uma pesquisa prévia. Não dá pra gente pensar um projeto cultural e só depois pensar no patrocinador. Isso anda juntinho, anda integrado. Então, essa é a primeira dica que a gente vai falar aqui sobre captação. Bem, dito isso, já sei quem é meu investidor. Tenho aqui 10 empresas com perfil muito alinhado com o que eu quero desenvolver. Sei que essas empresas têm interesse no meu tipo de projeto, no tipo de território que eu estou inserido, na cidade, no estado, ok. Fiz a minha pesquisa, meu dever de casa, tá perfeito. E agora? Bem, se você chegou à conclusão que você precisa de incentivo fiscal para chegar nessas empresas que você quer que invistam no seu projeto, esse é o caminho a seguir. Tem que fazer a inscrição e a aprovação na Lei de Incentivo à Cultura, seja ela estadual, municipal ou federal. E aí você vai ter que ficar atento aos prazos, como a gente tratou lá na aula de editais. Depois, a gente tem que começar a fazer a apresentação desses projetos para essas empresas. Anda de forma paralela, tá, gente? Você inscreve e, ao mesmo tempo, você vai correr atrás desses investidores. E como é que você vai chegar neles? Muitas vezes, as próprias secretarias de cultura disponibilizam não só o nome da empresa, como também o contato dessa empresa. E você precisa mobilizar a sua rede de contato para conseguir chegar num diretor de marketing, um diretor de responsabilidade social, considerando naturalmente quem é a pessoa da determinada empresa que responde pela área de... Bem, chegando nessa pessoa, você tem que o quê? Ter um projeto apto a ser apresentado. Opa, 3 casas para trás. A gente tem que pensar como é que a gente vai apresentar esse projeto. Sem sombra de dúvida, não é aquele projeto que a gente aprovou na lei de incentivo. Ele tem que ter uma cara, ele tem que ter um cheiro, ele tem que ter a pegada do marketing ou a pegada do social, se ele for um projeto de impacto social e uma empresa que está dialogando muito mais com o impacto em determinados territórios de exploração, por exemplo, que ela faça. Ou é uma empresa que está muito mais vinculada ao relacionamento, por exemplo, dos seus clientes com a sua marca. Bem, então vamos lá. Então chegou a hora de eu pensar em como que eu vou apresentar o meu projeto para esse meu sonhado patrocinador. Se eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar muito dialogando com o mercado publicitário. Existe um termo que a gente usa na publicidade que é o chamado pitch, né? Que é aquela maneira como você vende seu projeto cultural. Como é que você apresenta? E existe uma máxima que você precisa conseguir em 15 minutos apresentar aquele projeto e garantir que aquela pessoa que está te assistindo queira investir em você, investir no seu projeto cultural. Então, isso é um bom exercício também a se fazer em relação à sua proposta. Pegue seus amigos, não amigos, inimigos e apresente seu projeto para ele. Garanta que ele realmente tem algo atrativo para vender para aquele patrocinador. Então, a opinião de amigos e colegas e pessoas que trabalham com a área é muito importante. Então, faça esse treinamento, apresente para outras pessoas e vê se realmente a proposta que você está oferecendo, ela é não só atrativa, como ela está clara. E aí, quando eu falo de clara, eu estou dizendo o seguinte, o que de fato você quer fazer com esse projeto? Eu vou realizar um festival de bandas, de música, eu vou realizar uma mostra literária. E aí, você pode dialogar muito com o que você botou lá na lei de incentivo, o objeto, o escopo dessa proposta. Seja bem claro, né, no que você de fato quer fazer.
sem dúvida, deixando a brecha para que o patrocinador também possa entrar, também possa ter liberdade para perguntar se pode mudar aqui e ali, né? Porque naturalmente é aí que a gente vai começar a discutir e alinhar um projeto com os interesses do patrocinador. E aí, pensando nos interesses do patrocinador, a gente tem que pensar em contrapartida. A logomarca do patrocinador na barra de logos de um cartaz, ela não é algo que de fato convence um investidor a colocar o dinheiro no seu projeto. Até porque essas marcas, geralmente, elas vão acompanhadas de muitas outras marcas. Isso é uma dúvida que também é muito recorrente no mercado. Como é que entra a marca do patrocinador? Como realizador? É como patrocínio? É como apoio? Isso tudo depende muito da negociação que você fez, de fato, com esse investidor, né? E aí, quando a gente fala dessa negociação, eu te digo, antes de você chegar nesse investidor, você tem que pensar o que, de fato, ele procura com os projetos. Às vezes ele quer ativar um produto, às vezes ele quer lançar um produto, às vezes ele quer estar em determinado território, numa cidade, numa comunidade, num bairro. Às vezes ele quer um produto palpável, como um livro impresso. Às vezes ele quer um vídeo comercial com um artista daquele determinado espetáculo de teatro fazendo um vídeo para essa empresa. Na verdade, a contrapartida negocial, que é aquela que de fato imprime o que o patrocinador quer, são as mais importantes numa negociação. Então, para além de você vender bem o seu peixe, vender bem o seu projeto, falar bem sobre ele e deixar claro o que de fato ele realmente realiza, você precisa, novamente, entender dentro do ecossistema desse patrocinador o que ele de fato valoriza como contrapartida, né? A gente tem muito costume de falar assim, contrapartidas sociais, ambientais, institucionais, compensatórias. Muitos editais falam sobre essas contrapartidas. Na verdade, você precisa, de fato, entender qual é a contrapartida que enche os olhos desse investidor, porque aí sim você vai estar dialogando com o que ele quer de fato, né? Primeiro, quem é o patrocinador do meu projeto? É um patrocinador que faz uso de lei de incentivo à cultura? Sim. Se é um patrocinador que faz uso de incentivo à cultura, qual lei que ele faz uso? A lei federal, estadual, municipal? Eu vou precisar das 3? Se sim, cadastro os projetos nas 3 e vou correndo atrás do meu patrocínio. Apresento meu projeto. Qual é o tipo de contrapartida que esse patrocinador deseja para um projeto cultural como o meu? Modelo a minha apresentação com a cara desse patrocinador e apresento de forma que ele realmente tem interesse em ver e ouvir a proposta. É muito importante, gente, que vocês consigam uma reunião, mesmo que seja resumida com esse patrocinador. Que aí você consegue vender de fato, fazer o tal pitch para ele e convencê-lo de que aquele projeto é realmente incrível e vai dialogar com os interesses do que ele quer, o público-alvo que ele quer dialogar. Então, você precisa entender quem é esse patrocinador, entender que tipo de lei ele usa. Se ele não utiliza leis de incentivo, como é que ele faz incentivos diretos via verba de marketing? Muitas vezes é importante saber se ele tem agência de comunicação que centraliza as decisões dos incentivos e do marketing direto do projeto. Isso tudo está dentro do ecossistema de captação. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu digo para vocês que pesquisem muito sobre os investidores. Entendam bastante de que tipo de aporte eles fazem e como, se é por intermédio de lei de incentivo ou não. E na nossa aula presencial, a gente vai decupar um pouco mais sobre o seu projeto, o tipo de patrocinador que você pode ter, se ele faz uso ou não de incentivo fiscal e como que você vai chegar nele. Vamos lá que a gente ainda vai trabalhar.